Olá, queridos! Hoje nós vamos falar sobre abrigos de carros, aqueles abrigos abertos, garagens fechadas e garagens de prédios. Qual a influência no nosso chi, na nossa energia, ao chegar na nossa residência? No caso dos abrigos para carros, fiquem atentos em permitir que haja 90 centímetros, pelo menos, de espaço, né, para as pessoas irem do carro até a entrada da casa, ou mesmo quem chega da rua, né, tenha essa passagem bem tranquila, não tenha que desviar, né, para entrar em casa. No caso das garagens fechadas, elas pertencem ao baguá, porque o abrigo é um acréscimo, né? Ele não tem as laterais, então ele é considerado um acréscimo. Às vezes ele até pode ser uma área faltante de alguma área da casa e precisa aplicar o baguá. Mas no caso das garagens fechadas, elas vão fazer parte do baguá, né? Porque a regra é ter piso, né, chão, paredes, né, e estar com uma porta e, claro, o teto. Então, nesse caso, as garagens fechadas, elas fazem parte do baguá. Como é que você vai agir se você tem esse caso? Eu peguei um exemplo de uma planta e nesta planta, quando buscamos a forma regular, a gente percebe que o carro, que a garagem, ela fica, um pedaço ela é acréscimo e o restante ela faz parte mesmo do baguá. Então nós vamos aplicar o baguá, conforme já está explicado nos outros vídeos, e vamos perceber em que área da casa é essa garagem fechada, que normalmente fica muito escura, né? Então uma ideia é, quando a pessoa for construir, ela já deixa algumas telhas de vidro, né? Ela deixa uma luz penetrar constantemente, né, no local durante o dia, porque isso é um ponto que fica mesmo necessitando de cura. O fato desse local ficar constantemente escuro e só na hora que abrir a porta e que entra um pouco de luz, realmente torna-se uma parte, uma área do baguá que necessita de cura. Nós já vamos falar das curas. Outra coisa que a gente observa, por exemplo, neste caso, a pessoa entra com o carro e a única entrada que ela tem para a casa é através da garagem. Então, essa primeira impressão é uma primeira impressão que não é a mais agradável, né? Porque a garagem fica escura, normalmente não é um lugar bem decorado, né, por ser uma garagem. Então as pessoas que têm essa situação, elas devem procurar pintar com uma cor clara. Evita o branco. Seria mais assim um amarelo bem suave, né, um tom bem suave. E veja em que área que está do baguá, coloque alguma ativação, apesar de ser uma garagem, muitas vezes uma mandala, então a pessoa entra, vê uma coisa bonita, né? Pode deixar, deve deixar aquela luz de tomada que a gente já falou bastante em locais que não recebem luz solar. Nós devemos deixar uma luz de tomada, uma LEDzinha, né? Que gasta pouco, mas que mantém o local pelo menos com uma iluminação suave. E essa porta de entrada também a pessoa vai ter que tomar certos cuidados. Por exemplo, ter também, de uma certa forma, alguma luz, né, que mantenha essa porta de entrada ativada, energeticamente saudável. Aí ela vai abrir a porta e ela deve ter de frente para a porta uma proteção, né, um símbolo de proteção, segundo a fé que ela possui, ou pelo menos um sol, um espelho em forma de sol ou um simples espelho. Ela vai ver o que esteticamente também fica mais bonito, mais agradável. Mas todas essas situações, elas precisam realmente serem mudadas para os moradores não se sentirem até um pouco desanimados logo ao chegar em casa.
Um outro ponto seria as garagens de prédios, que às vezes elas são abaixo do nível da rua, que já é uma questão que a gente sabe que precisa de cura. Outras vezes elas têm assim, são muito escuras em geral, né? Poucas possuem uma iluminação natural. E aí a questão é sempre a mesma, é procurar pintar de cores claras, como amarelo suave, verde muito suave, deixar pontos de luz de tomada em toda a garagem, não só quando o carro chega, porque tem algumas, né, que elas acendem automaticamente desde que você esteja entrando, mas o ideal é que ela se mantenha com uma leve luminosidade. Além disso, verificar se não tem pontos de umidade e aí realmente fazer uma reparação. Todas essas questões são muito importantes. E no caso de garagens de prédio, em relação a todos os moradores, recebem o mesmo tipo de sensação, que não seria a melhor, né, a mais positiva, quando chegam e encontram garagens muito escuras, cores tristes, né, muitas vezes já meio que aquela aparência meio do branco sujo. Então, cuide de todos os lugares que vocês usam com frequência, com muita atenção. Tem duas situações ainda que eu acho muito importante a gente falar. A questão dos sótãos e dos porões. Mas isso fica para um próximo vídeo. Você se interessa por esse assunto? Curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse o nosso site e conheça o nosso blog. Namastê, Om Mani Padme Hum.